Olá, tudo bem? Eu sou Felipe, sou coach e consultor em finanças pessoais, educador financeiro e terapeuta em programação neurolinguística. Se você chegou nesse vídeo através da indicação de um amigo, primeiro agradeça-o, porque o que você vai ver aqui vai te dar uma visão bem mais ampla da sua vida financeira pessoal. O propósito desse vídeo é te conduzir na seção 0 no processo de coach financeiro, em que você vai aplicar a ferramenta de giro financeiro, podendo se autoavaliar e verificar qual que é o seu nível de satisfação em relação à sua vida financeira pessoal, além de pensar sobre vários aspectos que talvez você nunca tenha considerado na sua vida. Se você não sabe o que é coaching financeiro ou ainda não sabe diferenciar o que é coaching e o que é consultoria, eu recomendo que você assista esse vídeo para poder entender melhor o que é uma coisa e o que é a outra. O que nós vamos aplicar aqui hoje é uma ferramenta muito similar ao que é aplicado no Life Coaching, que é a roda da vida, dividida em 4 grandes blocos. O bloco pessoal, profissional, relacionamentos e qualidade de vida. E dentro de cada um desse bloco existem pelo menos 3 aspectos dos quais as pessoas trabalham e se avaliam. No bloco pessoal, avalia-se saúde e disposição, desenvolvimento intelectual e equilíbrio emocional. No bloco profissional, avalia-se realização e propósito, os recursos financeiros e também a contribuição social. Nos relacionamentos, avalia-se família, desenvolvimento amoroso e vida social. Em relação à qualidade de vida, avalia-se criatividade, hobby, diversão, plenitude e felicidade e espiritualidade. Essas áreas e também os grandes blocos varia de profissional para profissional, dependendo de qual escola ele aprendeu e dependendo também da área que ele está atuando. Mas a ideia é o quê? É que você avalie em uma escala de 1 a 10 o seu nível de satisfação, sendo que 1 é completamente insatisfeito naquilo que está sendo avaliado e 10 é totalmente satisfeito. De forma similar, nós vamos trabalhar aqui hoje o giro financeiro, com 4 grandes blocos, em cada um desses blocos 3 áreas também. O que é importante a gente avaliar dentro do giro financeiro? A gente tem que aprender em relação às nossas finanças, como ganhar dinheiro, como gastar dinheiro, como economizar dinheiro e como investir dinheiro. Sobre ganhar dinheiro, nós vamos falar sobre o rendimento principal, os rendimentos extras e os rendimentos passivos. Sobre gastar dinheiro, nós vamos falar sobre as despesas pessoais ou familiares, as contribuições e a previdência. Sobre economizar dinheiro, nós vamos falar sobre fluxo de caixa, proteções e seguros e também sobre as dívidas. Sobre investir dinheiro, nós vamos falar sobre os investimentos propriamente ditos, sobre as reservas e sobre o patrimônio. Uma coisa importante de ser lembrada é o seguinte: cada área conversa uma com a outra, porque é uma relação dinâmica. Então, por exemplo, se a gente pega a área de fluxo de caixa, ela vai conversar com a área de despesas, a área de rendimentos, a área de investimento, a área de dívida, enfim, cada área ela tem um maior ou menor grau de relacionamento com as outras áreas, o que é completamente natural. Mas a gente vai procurar verificar emocionalmente qual que é o seu nível de satisfação em cada uma dessas áreas. Antes da gente começar, eu quero que você pause esse vídeo, vá até a descrição do vídeo, clica no link, baixa o PDF e imprime a ferramenta. Por quê? Porque a gente vai fazer uma sessão de coaching da qual vão ter algumas considerações emocionais que precisam ser ponderadas, mesmo com uma ferramenta tão simples. E a ideia é que você faça essa ferramenta, execute e principalmente não só assista ao vídeo, mas executa junto comigo na medida que eu vou te explicando cada uma das áreas. Então faz isso, pausa esse vídeo, baixa a ferramenta, imprime e lá na descrição embaixo do link em que você vai baixar o PDF, vai ter uma descrição escrita assim, direto para a seção 0, que volta exatamente nesse ponto. Com a ferramenta em mãos, eu vou te explicar como é que funciona essa dinâmica. Você está vendo aí que existem uma graduação de 1 a 10 em cada uma das 12 áreas, sendo que 1 é sua insatisfação total nessa área especificamente e 10 é satisfação total. Como é que vai funcionar essa dinâmica? Eu vou te explicar cada área separadamente para você pensar, para você refletir e aí você vai mensurar de 1 a 10 qual que é o seu nível de satisfação.
O que é importante pensar, o que é importante considerar? Que a gente não está levando em conta aqui resultado, a gente está levando em conta o seu nível de satisfação em relação àquela área. Mas como é que a gente vai utilizar essa ferramenta? A gente vai utilizar dessa seguinte forma, observe. Depois que eu explicar o que se trata, você vai pegar o lápis, a caneta ou lápis de cor, você que sabe, e a partir da posição central você vai subindo com o lápis até o ponto em que você se sente emocionalmente confortável em relação ao que foi explicado. Chegando no nível, você vai preencher como está sendo mostrado nesse vídeo agora. Então vamos lá, lembra sempre disso, a gente não está mensurando aqui resultado, a gente está mensurando qual que é o seu nível de satisfação em cada uma dessas áreas. Vamos falar sobre ganhar dinheiro. O que é o rendimento principal? O rendimento principal são aqueles recursos que você recebe, que você faz, você produz e que servem para manutenção, para a sua manutenção ou a manutenção da sua família. E aí está incluída a sua renda e a renda do seu cônjuge, se você for casado. É muito importante pensar que esse rendimento principal, ele cubra todas as suas despesas e também tem aqueles 10% clássicos destinados para investimentos. Pensando nesse contexto, pensando na ideia de rendimento principal com o seu trabalho principal, qual que é o seu nível de satisfação em relação ao seu rendimento principal? Lembrando que 1 é total insatisfação e 10 é total satisfação em relação àquilo que você recebe. Preenche aí conforme eu expliquei no exemplo, pausa o vídeo e volta para cá. Agora a gente vai falar sobre rendimento extra. O que é o rendimento extra? Rendimento extra é o recurso financeiro que vem de outras atividades que não seja a sua atividade principal. Por exemplo, se você, além de trabalhar na sua atividade principal, você dá aulas particulares, isso é um rendimento extra. Se você também desenvolve um negócio em marketing multinível e tem alguma renda naquilo dali, também é um rendimento extra. Se você faz compra e venda de algum bem, por exemplo, uma casa, um carro, isso também é um rendimento extra. Enfim, todas as rendas que vêm fora da sua atividade principal. Então, pensando nesse contexto, qual que é o seu nível de satisfação em relação aos rendimentos extras? Lembrando, 1 é para total e completa insatisfação e 10 é para total satisfação. Pausa o vídeo, faz o preenchimento conforme eu já te expliquei e volta para cá. O que é o rendimento passivo? Rendimento passivo é aquilo que você construiu e que não importa o que aconteça, vai pingar no seu bolso. Então a gente está falando aqui de royalty de livro, está falando de franquias, está falando de aposentadoria, está falando de aluguel, está falando de previdência. Pensando nesse contexto, qual que é o seu nível de satisfação em relação aos seus rendimentos passivos? 1 para total e completa insatisfação e 10 para sua satisfação total. Preenche aí também. Vale lembrar o seguinte, se a sua aposentadoria ou previdência ou ainda a receita proveniente dos aluguéis forem as suas únicas fontes de renda, elas não são
nem passivo, nem extra, ok? Agora, se você tem uma renda principal, um rendimento principal, e você ainda recebe aposentadoria, ela é considerada passiva. Se você ainda recebe uma previdência, isso também é considerado passivo. É muito importante a gente ter diferentes fontes de renda e também é muito importante a gente fazer essa distinção. Então agora pausa o vídeo e avalia qual que é o seu nível de satisfação em relação à sua renda, ao seu rendimento passivo. Agora vamos falar sobre gastar dinheiro. As despesas pessoais ou familiares são aquelas despesas necessárias para manutenção, para sobrevivência de qualquer pessoa ou de qualquer família, incluindo também as despesas com qualidade de vida. É importante que o somatório dessas despesas seja menor do que aquilo que se recebe. Então, pensando em termos de despesas pessoais, qual que é o seu nível de satisfação? Sendo que 1 é para completamente insatisfeito e 10 para totalmente satisfeito. Então você agora vai pausar o vídeo, preencher a ferramenta e voltar para cá para a gente continuar. Agora eu te convido a refletir sobre uma área que talvez você já tenha pensado, mas talvez não tenha refletido o suficiente, que é a área das contribuições. O quanto que você se considera satisfeito em relação às empresas ou instituições ou pessoas que ajudam outras pessoas ou uma causa em seu lugar. Talvez você não consiga atuar diretamente, mas consiga ajudar financeiramente ou de outra forma essas instituições ou essa causa. Quanto que você se considera satisfeito nessa área? 1 para completa insatisfação e 10 para total insatisfação. Para o vídeo, reflete um pouquinho sobre isso, preenche a ferramenta e volta para cá. Em relação à sua previdência, como é que está a construção do seu futuro financeiro? Você tem depositado todos os meses a quantia suficiente para garantir o seu futuro? A sua previdência é a melhor do mercado? Você está satisfeito com a performance e com o desempenho do seu fundo de previdência? A previdência em si, ela é considerada uma despesa porque a gente vai estar tirando do nosso recurso que a gente poderia consumir agora ou fazer qualquer outra coisa, está tirando do nosso recurso para aportar em algo que no futuro vai voltar em forma de investimento. Então, por enquanto, nesse momento, é considerada sim uma despesa. Pensando então nesse contexto, em relação à sua previdência, qual que é o seu nível de satisfação? Você está insatisfeito ou você está satisfeito com relação a esse assunto? Coloca aí na ferramenta, pausa o vídeo e volta para cá para a gente continuar a sessão. Agora vamos falar sobre economizar dinheiro. Qual que é a ideia do fluxo de caixa? O fluxo de caixa é o balanço das contas para avaliar o bom gerenciamento do seu dinheiro. Você está satisfeito da forma como você tem gerido as suas finanças? Tem acontecido a ideia de sobra zero, em que cada real tem o seu destino direitinho? Ou seja, avalie agora como é que está sendo a gestão dos recursos financeiros na sua vida financeira pessoal. Sendo que 1 é para insatisfação e 10 é para total satisfação. Como é que você avalia a gestão do seu próprio fluxo de caixa? Pausa o vídeo, preenche a ferramenta e volta para cá. Sobre proteções e seguros. Você, sua família, seus bens estão protegidos? Tem seguro de vida, tem seguro de automóvel, tem seguro saúde, tem seguro residencial. Como é que está a proteção, as proteções da sua vida? É interessante a gente observar o seguinte, que sim, os seguros eles são considerados também uma despesa. Só que quando a gente precisa utilizar, a gente acaba economizando muito dinheiro. Então entra na ideia de, se eu precisar utilizar, eu estou resguardado. Então pensando em todas as proteções que você tem na sua vida, pessoalmente e também nos bens que te cercam, você está satisfeito com essas proteções? Ou não? Você está insatisfeito? Pausa o vídeo, coloca na ferramenta e volta para cá para a gente continuar falando sobre economia de dinheiro. Agora vamos falar sobre as dívidas. As dívidas nem sempre são um problema. O problema é quando nós nos descontrolamos e elas começam a pesar negativamente na nossa vida financeira. Quais são os compromissos que você tem, talvez parcelamento, empréstimo, enfim, quais que estão sob controle ou quais que estão pesando no seu orçamento? Ou pior, quais que estão sendo pagos ou quais que não estão sendo pagos ou sendo pagos com atraso?
Avalia então emocionalmente qual que é o seu nível de satisfação em relação às suas dívidas. 1 para total insatisfação e 10, você está tranquilo, você está satisfeito com esse aspecto da sua vida financeira. Pausa o vídeo, preenche a ferramenta e volta para cá para a gente falar de investimento. Agora vamos falar sobre investir dinheiro. Investimentos propriamente ditos. Como é que estão os seus investimentos? O que você faz com o dinheiro que sobra? Onde é que você aplica os recursos? Tem gerado o resultado que você deseja? Ou você não tem nenhuma aplicação financeira? Em relação aos investimentos, qual que é o seu nível de satisfação? De 1 a 10. Coloca aí na ferramenta, pausa o vídeo, preenche e volta para cá. Agora sobre as reservas. Você tem reservas diferentes para diferentes propósitos? Reserva de emergência, reserva para aquisição de algum bem, reserva para trocar de carro, enfim, reserva para realizar um sonho, reserva para fazer uma viagem. Como é que está essa ideia, a seu nível de satisfação em relação às reservas da sua vida? Cada pessoa tem uma necessidade diferente, ou você não tem reserva nenhuma. Eu quero que você avalie então esse quesito na sua vida. 1 para completa insatisfação em relação às suas reservas e 10 para total satisfação. Avalia, pausa o vídeo e volta para cá daqui a pouquinho. Agora, para a gente fechar as 12 áreas, nós vamos falar sobre patrimônio. O seu patrimônio tem crescido ou tem diminuído ao longo dos anos? Ele tem gerado bons resultados? O crescimento dele está aceitável ou você não tem patrimônio? Qual que é o seu nível de satisfação em relação a essa área, em relação ao seu patrimônio? 1 para total insatisfação e 10 para total satisfação. Avalia, pensa um pouquinho sobre o seu nível patrimonial, sobre essas questões envolvendo patrimônio, avalia direitinho, pausa e volta para cá. Nesse momento, você já deve ter preenchido todo o seu giro financeiro. E eu quero que você olhe para a folha e veja qual que é o desenho que está sendo formatado aí. Verifica se está parecendo mais com uma roda, talvez não uma roda perfeita, mas parecendo mais com uma roda, ou está meio desnivelado, tem algumas áreas que estão pontudas, outras muito pequenininhas, outras muito desenvolvidas. O ideal é que esse giro pareça com uma roda, mas tem um detalhe importante aqui. O detalhe é, não deve se parecer com uma roda muito pequenininha, porque se for uma roda muito pequenininha, por exemplo, uma média de 2 ou 3 em cada área, significa que você está muito insatisfeito com a sua situação, com a sua vida financeira no geral, e isso precisa ser mudado. Agora, pensando em tudo que a gente conversou até então, em todo esse contexto, eu quero que você avalie qual grande bloco, gastar dinheiro, ganhar dinheiro, investir dinheiro, economizar dinheiro, ou qual área dentro dessas precisa de atenção urgente, você precisa dar atenção para a sua vida financeira se desenvolver. Quero que você escreva aí na sua ferramenta qual área ou qual grande bloco que precisa dessa atenção urgente. Qual que é a área ou quais são as áreas que, se elas forem melhoradas, ajudam a resolver essa área que está demandando urgência, está demandando cuidado, está demandando tratamento? Eu quero que você reflita e coloque aí na sua ferramenta de 1 a 3 áreas que, se melhoradas, vão resolver essa situação que você tem hoje, ok? Então, escreve aí, pausa o vídeo e volta para a gente terminar de usar a ferramenta do giro financeiro. Agora, quais são as 3 ações concretas, coisa prática, que você precisa fazer para resolver essa área de urgência? Dentro dos próximos dias, inclusive. Sei lá, eu preciso conversar com tal pessoa, preciso conversar com o credor, eu preciso mapear as minhas despesas, eu preciso mapear as minhas dívidas, eu preciso de assessoria, eu preciso de acompanhamento, enfim, ações concretas que você possa efetivamente fazer para resolver essa área de urgência, que ela está demandando atenção. Ao ser conduzido por essa ferramenta, você pode experimentar e refletir sobre vários aspectos da sua vida financeira pessoal. De tempos em tempos, é interessante a gente usar essa ferramenta, refazer, por quê? Porque a nossa vida financeira é dinâmica. A vida em si muda o tempo todo e a nossa vida financeira também.
Dependendo, por exemplo, uma pessoa quando ela se casa, a vida financeira muda. Quando ela muda de cidade, a vida financeira muda. Quando ela muda de emprego, muda de casa, muda de situação, qualquer que seja ela, a vida financeira tende a ser impactada também. Então é interessante de tempos em tempos, pelo menos uma vez por ano, 2 vezes por ano, não sei qual que é a sua frequência, não sei qual que é a sua necessidade. É interessante fazer esse giro financeiro com essas reflexões ou outras mais, para que você possa identificar o seu nível de satisfação em diversas áreas e poder tratar especificamente aquilo que está te demandando. O processo de coaching financeiro que eu trabalho, ele compreende 15 sessões, sendo que essa é a sessão 0, em que você pode experimentar, saber, me conhecer um pouquinho mesmo, e a partir dessas 14 sessões nós vamos passar por várias e várias áreas. Podem ser feitas semanalmente, então a gente dentro de uns 3 meses e meio aproximadamente completa o processo todo, ou então pode ser feito a cada 15 dias, e aí existe um acompanhamento, um processo de 7 meses. Cada sessão dura aproximadamente 1h30 e a gente pode fazer essas sessões via Skype, pela internet, para qualquer canto do mundo. Existe uma sequência definida, um passo a passo, em que o próximo passo, inclusive, é a realização do diagnóstico financeiro, em que a gente vai mapear, vai verificar qual que é o seu estado atual em relação às suas finanças, a forma como você tem utilizado o seu dinheiro, para que a gente possa o quê? Definir, inclusive, estratégias, o que realmente precisa ser tratado, o que realmente precisa ser desenvolvido e realmente o que precisa ser dado atenção. Também é trabalhado durante o processo como rastrear os seus gastos, como estabelecer um plano de gastos, que é o seu orçamento pessoal, como identificar, de fato identificar os seus motivos dominantes, que é a forma como você é levado a utilizar inconscientemente o seu dinheiro e também o seu tempo, já conhecendo o seu jogo do dinheiro, como realizar correções e ajustes, trabalhar também uma parte de gestão emocional, as emoções relacionadas à riqueza, dinheiro, pessoas ricas, identificar os seus grandes gastos ao longo do ano e como encaixar isso para que a gente não seja surpreendido. Definir na linguagem do seu cérebro, no idioma do seu cérebro, algumas metas bem específicas, trabalhar na construção desses objetivos, a gente definir um roteiro passo a passo sobre o que tem que ser feito para alcançar a sua meta, identificar e desfazer qualquer crença limitante relacionada a dinheiro, relacionado a pessoas ricas ou a riqueza, inserir e adequar os planos dentro do seu plano de gastos, avaliar o que você perde, o que você ganha se você desembolar a sua meta e, por fim, fazer um processo de alinhamento interno em que eu vou instalar a sua meta no seu inconsciente. Isso é muito poderoso. De forma bastante resumida, esse é o processo de coaching da qual eu conduzo. Se você já quiser, inclusive, saber mais detalhes, quiser saber preço, horário, já marcar a sua próxima sessão, você pode entrar em contato comigo ou por e-mail ou por WhatsApp, que aí eu te explico e a gente combina direitinho. Aproveita para divulgar esse vídeo no Facebook, no WhatsApp, em diversas redes sociais, para que outras pessoas também possam se beneficiar dessa informação. Às vezes, só fazendo essa sessão 0, a pessoa já desperta, às vezes a pessoa já começa a resolver e a partir disso a gente começa a construir uma situação até para o nosso país mesmo mais próspera financeiramente. Da mesma forma que você recebeu esse presente, você também pode estar simplesmente compartilhando, ou enviando o link, você pode estar entregando esse presente para outras pessoas também. Se você gostou muito desse vídeo, eu te peço que dê um like, se inscreve no meu canal, para que outras pessoas possam também visualizar essa informação, fazer essa sessão 0 e usufruir dessa informação assim como você está usufruindo. Te convido também a estar curtindo a minha fanpage no Facebook, me seguindo no Twitter, me seguindo no Instagram e também, se quiser, pode entrar lá no meu blog, lá no meu site, para ver outras informações que sejam relevantes à sua vida financeira pessoal. Todos esses links estão na descrição do vídeo. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado. E se você precisar de ajuda ou quiser dar os próximos passos em relação ao seu processo de coaching, você sabe como me encontrar. Muito obrigado e fique com Deus.